Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vocês já imaginaram o que é 20 e tantos anos de choro de uma mãe, amando o seu único filho, rezando por ele e vendo na dureza do coração, na incredulidade, na vida devassa? Ela, porém, jamais desanimou, jamais entregou os pontos, jamais cruzou os braços, jamais deixou de acreditar que o poder de Deus é maior do que a dureza do coração do seu filho, e viu ainda nesta terra o seu filho convertido. O Salmo 126, no versículo 5, diz uma frase surpreendente. Esse salmo certamente foi redigido por ocasião do retorno de Israel após um longo período de exílio, o cativeiro de Babilônia. Ali por volta do ano 538 a.C. Os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. No dia em que celebramos a memória de uma mãe profundamente católica, sempre católica, educada numa família católica, mas que casou com um homem que não acreditava no verdadeiro Deus. Patrício era o nome dele. Com ele, esta mulher teve um filho chamado Agostinho. Homem muito culto, brilhante de raciocínio, exímio conhecedor da filosofia do seu tempo, mas que não cria naquilo em que a sua mãe acreditava. E sua mãe, confiando no Senhor, certamente reproduzindo na sua vida esse versículo que acabei de citar, os que semeiam entre lágrimas, esperou mais de 2 décadas para, ainda em vida, experimentar o grande gozo de sua vida, ver o seu filho convertido, batizado, e após o batismo, poucos anos depois, presbítero da igreja, e não muito tempo depois, bispo da igreja, uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade, um dos doutores da igreja mais perspicazes, de uma obra teológica vastíssima, grande pastor, de imensa sensibilidade pastoral. Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 16 de São João, versículo 20, diz algo parecido com o que acabamos de ouvir no Salmo 126, versículo 5. Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém, a vossa tristeza se converterá em alegria. O Todo-Poderoso assegura-nos que a nossa tristeza não é eterna, e se assumida em espírito de fidelidade a Deus, ela é penhor, isto é garantia antecipada de uma alegria indizível. Aqui eu olho pela câmara de TV para todas as mães cristãs católicas que se mortificam, que rezam e que acreditam neste contexto de tristeza sadia, tristeza boa, e vou explicar por quê. Tristeza boa, tristeza que agrada a Deus. Aguardam a conversão do seu esposo, a conversão dos seus filhos, a conversão dos seus entes queridos. Eu falei de tristeza boa. Existe, Dom José, Deus nos quer tristes. A tristeza de Santa Mônica, sim, é uma tristeza boa, é uma tristeza que agrada a Deus. Gravem esse versículo para não esquecê-lo jamais. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento salutar que não traz arrependimento. Mas a tristeza, segundo o mundo,
produz a morte. Portanto, há dois tipos de tristeza, uma segundo Deus, outra segundo o mundo. Exemplo da tristeza segundo o mundo, a tristeza do jovem rico. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Por que me chamas bom? Só um é bom. Obedeça aos mandamentos. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude, disse ele. Mas o Senhor acrescenta: uma coisa te falta. O jovem era muito apegado aos seus bens. Vá à venda tudo o que você possui, dê aos pobres, depois venha e me siga. Mas o jovem, muito triste, foi embora, porque era apegado aos seus bens. Essa é a tristeza que produz a morte. Mas a tristeza segundo Deus, não. Repito, segundo aos Coríntios 7, versículo 10. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar, do qual ninguém se arrepende. É a tristeza pela consciência dos nossos pecados, é a tristeza porque o nosso pecado ofendeu a Deus, machucou o nosso Senhor, causou a angústia do nosso Salvador, levou a morrer na cruz por nós. Essa tristeza leva-nos a sentir nojo do pecado, a sentir vergonha do mal praticado e a não querer mais continuar a fazê-lo, e a pedir perdão, e a partir de então uma vida nova começa. Essa é a tristeza que agrada a Deus. Assim fica fácil compreender a frase de nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Alguns desavisados lendo essa frase, então Jesus quer que a gente sofra, mas no mundo de tanto sofrimento ele ainda pede para a gente chorar. Mas que absurdo é esse? Absurdo não é isto, absurdo é a ignorância da senhora, ou a ignorância do senhor, com devido respeito. O texto no contexto, quando Jesus bem-aventura, declara feliz esse choro, é esse choro da 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vocês já imaginaram o que é 20 e tantos anos de choro de uma mãe, amando o seu único filho, rezando por ele e vendo na dureza do coração, na incredulidade, na vida devassa? Ela, porém, jamais desanimou, jamais entregou os pontos, jamais cruzou os braços, jamais deixou de acreditar que o poder de Deus é maior do que a dureza do coração do seu filho, e viu ainda nesta terra o seu filho convertido. Caríssimos, existe mais uma outra afirmação, esta da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7, que fala das lágrimas de Jesus. Pelo menos 2 vezes os evangelhos dizem que nosso Senhor Jesus Cristo chorou. Primeira vez, diante de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, já no fim de sua vida pública, a consciência do seu quase completo fracasso junto à cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Eu tantas vezes quis reunir os teus filhos como uma galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas. Mas dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. O choro de Jesus, a desolação de um Deus rejeitado, na iminência de ser traído, preso, supliciado e morto. Mas o segundo choro também é comovente de nosso Senhor. Quem lembra? Jesus diante do túmulo de Lázaro, seu grande amigo, o seu suspiro, sua prece a Deus, e depois Lázaro vem para fora. Os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. Mas das lágrimas de nosso Senhor Jesus Cristo explicitamente fala a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7, aspas: nos dias de sua vida mortal, da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrá-lo da morte,
e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Vejam, o valor catequético na pessoa de Jesus das lágrimas derramadas. As lágrimas derramadas na tristeza segundo Deus, por favor, a tristeza segundo Deus aqui não é masoquismo, masoquismo é tara, masoquismo é doença. Tara que leva uma pessoa a sentir prazer sofrendo, isso é tara, isso é doença. Aqui não, lágrimas que levam a pessoa a crer e a esperar no silêncio, a suportar com resignação a vontade de Deus, a não se dobrar ao pecado, a não se conformar com ele. E isto leva a pessoa a aprender a obedecer por aquilo que ela sofre. O sofrimento, portanto, é uma escola de obediência. O segundo pensamento dessa breve homilia é tirado da primeira leitura de hoje. Reparem o paradoxo da angústia e da aflição, o que é que ela produz na vida de São Paulo. Escrevendo aos cristãos de Tessalônica, hoje uma cidade de quase mais de 1 milhão de habitantes no norte da Grécia, ficamos confortados em meio a toda angústia e aflição, pela notícia acerca de vossa fé. Paulo está angustiado, a igreja perseguida, também acossada por tantos problemas, mas ele sabe que essa tribulação, esse sofrimento, ele experimenta por causa da fidelidade a Cristo, pelo amor a todas as comunidades cristãs. Vós estáis firmes no Senhor, agora sentimos-nos reviver. E aí ele vai falar na angústia e na aflição do paradoxo da tristeza. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante do nosso Deus por causa de vós? Vejam, na angústia e na tribulação, Paulo sente uma indizível alegria. Lembram do Salmo? Os que semeiam entre lágrimas, ceifarão com alegria. Oh, amados, é simplesmente maravilhoso o que a palavra de Deus nos diz. Que o Senhor confirme vossos corações numa santidade sem defeito, diz o angustiado e atribulado Paulo, cuja finalidade do seu ministério outra não é, senão levar aos corações a graça do Senhor, para que ela aumente e transborde sempre mais. Continua ele no versículo 12, a exemplo do amor que eu tenho por vós. Deus seja louvado. No início desta manhã, fazemos nossas as afirmações do salmista do salmo de hoje. Saciai-nos de manhã com vosso amor. Mas o salmista também fala da alegria. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo o dia. Que bom começar o dia experimentando essa alegria. Mas é bom também que nós conservemos esta sadia, porque evangélica, tristeza, a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento salutar. Ficai atentos, diz Jesus no evangelho de hoje. Porém, o evangelho de hoje, que conclui-se com essa afirmação misteriosa de Jesus, a respeito do servo que negligencia, pensando, meu Senhor está demorando, e começa a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. O Senhor afirma, o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe. A alegria do mundo, a alegria que negligencia o dever de conversão, a alegria que leva a pessoa a brincar com sua obrigação, com sua necessária e imperiosa ordem recebida por Deus para vigiar, a alegria passageira, a alegria frugal, a alegria efêmera, a alegria do mundo, a alegria que está imbuída de um espírito de pecaminosidade, de perversidade e, portanto, de condenação. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Eu comecei falando da alegria, mas também do choro. Os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria, mas no inferno também tem lágrimas, choro e ranger de dentes. Aliás, de novo, a afirmação de nosso Senhor, e com ela eu termino a homilia: vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. O choro de quem não se conforma com o mundo, de quem não se conforma com o pecado, o choro de quem se entristece com aquilo que ofende a Deus, o choro que é ridicularizado pelo mundo. O mundo se alegrará, zombando de Jesus, desprezando Jesus, ridicularizando Jesus, numa busca desenfreada pelo prazer que condena, que aliena, que perverte, que subjuga, que desmoraliza, que desmerece, que rebaixa a natureza humana. E o cristão diz: não, esta alegria não. Mas a alegria que brota de uma contida repulsa e uma firme convicção de que eu não posso ser do mundo, mesmo estando nele. Eu vos peço que não os tireis do mundo, mas que os livres do maligno, diz Jesus no capítulo 17 de São João. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. E recordo a última frase de Santa Mônica no livro Confissões de Santo Agostinho, uma cena muito comovente na cidade de Ostia Tiberina, hoje Ostia de Lido, a 40 quilômetros de Roma. Os dois conversando, e a mãe, já idosa, poucos dias antes de morrer: meu filho, o que é que eu estou fazendo ainda nesta vida? Tudo o que eu quis, tudo o que eu pretendi alcançar, eu alcancei. Ver o meu filho cristão católico, que Deus me leve. E o filho, com lágrimas nos olhos, já sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, ouvindo aquela brava mãe, aquela heroína, aquela mulher gigante, que passou boa parte da sua vida a chorar, confiando e rezando e pedindo a Deus a conversão do meu filho, e entregou o seu coração ao Senhor na imensa felicidade. A graça foi alcançada, Deus ouviu a minha prece, diz o Salmo 33, vede, este infeliz gritou e foi ouvido, e Deus o libertou de toda a sua angústia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.